Aleluia, Pai, nós declaramos em nome de Jesus essa palavra gerando vida por onde ela passar. Toda resistência, todo cansaço, toda frieza, toda distração saia de cena agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, milagres, sinais, maravilhas acontecendo enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Pai, pessoas sendo curadas agora. Alguém crê nisso junto comigo, irmão? Tem alguém que crê nisso aqui? Você pode declarar isso, diga: Pai, nós declaramos cura aos enfermos, nós declaramos renovo ao cansado, nós declaramos, Pai, novos começos por onde essa palavra chegar. Essa é a nossa declaração de fé, Paizinho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Eu não sei se tem algum incendiário comigo aí. Eu sei que tem mais de 3.300 pessoas online no chat. Se tem algum incendiário, você já diz aí: cara, eu tenho expectativa que Jesus vai me curar hoje. Jesus vai renovar a minha alegria hoje. Jesus vai me restabelecer hoje. Você está comigo? Diga amém. Sabe, o tema da mensagem de hoje é: descanse em paz. Você pode declarar isso? Diga: eu vou descansar em paz. Isso, diga: eu vou confiar, descansar. Sabe, nesses últimos dias, aqui nos Estados Unidos tem sido uma loucura. Se não bastasse o que a gente tem vivido no meio dessa quarentena, a gente está vendo agora uma série de protestos. E eles são válidos, eles são necessários, eles são justos. O problema é que no meio de protestos que começam com a motivação certa, começa a ter uma série de caos que tem motivações completamente erradas. Irmão, eu não sei se você tem percebido, se você acompanhou alguma coisa, mas em várias cidades dos Estados Unidos, Chicago, Nova York, aqui em Miami, em várias cidades da Filadélfia, em várias cidades de inúmeros estados, cara, estão acontecendo centenas de protestos e de vandalismo. E no meio de tudo isso tem acontecido milhares de saques. A gente está vendo alguns vídeos, a gente fica acompanhando aqui nos grupos, vê pelos stories, pessoas queimando carros de policiais, agredindo policiais. Eu vi uma policial mulher, se não me engano, em Nova York, ela sendo agredida pelos manifestantes, um policial indo defender ela e os dois começando a ser agredidos no meio. Cara, é uma covardia que excede qualquer propósito. E no meio disso tudo, lojas de marca sendo saqueadas, lojas de grife sendo roubadas, galerias de arte sendo completamente esvaziadas. E eu li algo no Instagram antes de vir para cá que eu falei: cara, isso faz todo sentido. A verdade, irmão, é que isso não é protesto, isso é pretexto. Isso não é protesto. Isso é só um pretexto que algumas pessoas usaram para saquear o que há muito tempo desejavam ter e não podiam. Isso era só um pretexto que algumas pessoas usam para poder expressar a violência que está dentro delas. Na verdade, esse grito não fala a respeito a um homem que perdeu o fôlego, mas para grande parte daquela multidão, esse grito fala a respeito de alguém que não encontrou algo que preenche o seu vazio e precisa expressar isso de alguma forma, irmão. Qualquer pessoa que não consegue construir vai tentar desconstruir. Eu vou dar um exemplo. Tem um Instagram que foi criado só para falar de falhas que acontecem ao longo do culto e pessoas que desafinam enquanto estão cantando, algumas coisas dentro da liturgia. Para mim é uma expressão clara de alguém que não conseguiu relevância construindo, e então tenta gerar uma história desconstruindo. Deve ser muito triste ganhar alcance através de desconstrução, porque isso não faz parte do propósito de Deus para a criação. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Você percebe que o inimigo veio para saquear o que Deus estabeleceu? Ele veio para desconstruir aquilo que Deus construiu. Ele veio para deformar aquilo que Deus formou. Ei, olha para mim, irmão. O propósito de Deus em nós e através de nós é construção, edificação, apontar o caminho. O propósito do inferno é desconstrução, deformação, confundir através de inúmeros caminhos. Tempos modernos criaram homens com medo de serem homens, mulheres com medo de serem mães, cristãos com dúvidas a respeito de milagres e pessoas acreditando que desconstruir é um caminho engraçado para apontar algo que deveriam fazer, mas não fazem. Todo crítico carrega dentro de si uma frustração. Olha para mim, irmão, tem vida fluindo aqui. Assim como todo pretexto, na verdade, é só uma desculpa para expressar algo. André, o que isso tem a ver com 99% da igreja? Eu vou te explicar. O que a gente está vendo de forma visível nesses protestos e nesses pretextos é uma analogia perfeita do que a gente está vendo em muitas casas no meio dessa crise. Tem muita gente usando a crise como pretexto para desistir.
Tem muita gente usando a crise como um pretexto para abandonar o seu casamento. Tem muita gente usando a crise como pretexto para abandonar a fé. Por mais que seja louco, é mais comum do que você imagina. Pessoas dizendo que estão revoltadas com Deus. Eu lembro que eu vi um documentário alguns anos atrás falando sobre guerras. E nesse documentário fala a respeito do termo kamikaze. Não sei se você sabe, mas o termo kamikaze não surgiu durante a guerra, quando os pilotos de avião japoneses se lançavam numa missão suicida contra os navios em Pearl Harbor. Não, começou antes. Quando o Japão estava quase sendo invadido, se eu não me engano, pelos mongóis, eles foram surpreendidos por um vento surreal que surgiu no meio do mar. E aí os navios inimigos que estavam indo para dominá-los foram destruídos antes de chegar na costa. Então eles deram o nome para esse vento de kamikaze, ou seja, vento divino. E, irmão, olha para mim, o mesmo nome dado a pilotos suicidas foi dado a um vento que poupou eles da morte. A grande verdade é que a gente chama de divino qualquer vento, desde que sopre a nosso favor. A gente chama de algo de Deus, qualquer coisa, desde que seja aquilo que a gente espera que Deus dê para nós. Mas nem tudo que é bom é de Deus para mim. Assim como eu preciso entender que não de Deus também é resposta para mim. Você está comigo? Tem alguém que está comigo aqui? Não também é resposta. Não é um pretexto para você desistir da jornada de fé. Não é um cuidado de Deus dizendo não vai por aí, ou então não faça isso agora, ou então você não está preparado para viver isso agora, ou então Deus está dizendo: ei, acalma o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer saber, pastor, eu vou desistir. Por quê, mano? Porque a crise está muito forte, parece que depois que eu me converti, tudo piorou. Não, irmão. Depois que você se lançou em Jesus, os seus olhos conseguiram ver o caos que você estava. Parece que meu casamento está pior. Não. Agora você consegue enxergar o quão mal ele estava. A gente precisa, olha para mim, irmão, a gente precisa mudar essas dinâmicas. A gente acha que algumas coisas afetam outras. Na verdade, algumas coisas só revelam outras. O jejum não deixa você irritado. O jejum só revela o quanto você é irritado. O jejum não deixa você impaciente. O jejum revela o quanto você é impaciente. O jejum nada mais é do que uma dinâmica didática em que a gente abre mão de coisas que são necessárias para que a gente possa perceber aquilo que fica revoltado quando o necessário é retirado de nós. Jejum para nós, eu acho que pode ser comparado a uma crise num contexto macro. É quando coisas básicas são retiradas e a pergunta é como a gente reage. Irmão, quando algo supérfluo é retirado, você começa a se sentir abandonado por Deus ou você continua em paz com Deus? Eu conheço pessoas que por conta da crise precisaram trocar de carro ou mudar de casa ou estão passando algum tipo de desafio e começam a questionar se Deus é bom. Mas essas mesmas pessoas não questionaram a bondade de Deus quando viviam mais do que imaginavam que viveriam um dia. Então Deus é bom quando me dá. Deus deixou de ser bom quando uma crise me tira. Não, irmão, a bondade de Deus não é definida pelo que eu vivo temporariamente. A bondade de Deus já foi definida na eternidade, desde a eternidade passada até o fim dos tempos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Deus é bom e ponto. Não tenta acrescentar nada depois desse ponto, você vai se frustrar. Deus é bom e ponto. Mas os tempos são maus, sempre foram. Se tem uma coisa que toda geração faz, e a gente vai fazer isso daqui a algum tempo, quando for um pouco mais velho também, dizer: irmão, mas no meu tempo sempre houve depravação entre os homens. Não, porque hoje em dia é tanta depravação, sempre houve. Sodoma e Gomorra, a depravação era tão grande que quando Deus envia anjos, os homens desejaram ter os anjos, se é que você me entende. Desejaram ter relações sexuais com os anjos, a ponto deles serem protegidos dentro da casa de um homem de Deus. Depravação sempre houve. Crises, André, sempre houve. Cativeiros sempre houve. A igreja, Israel, sempre viu cativeiros acontecendo, porque uma geração vivia milagres em Deus, mas ao longo do tempo, a geração seguinte se esquecia do que Deus havia feito no passado e começava a negociar princípios, valores, aí começava a trazer para dentro das suas tribos mulheres de outras culturas que adoravam outros deuses, começaram a negociar o altar de adoração. E aí o que acontece? A geração seguinte era levada cativa, os príncipes sendo levados para a Babilônia. E a gente fala: uau, que loucura, cara. A gente está vivendo no meio de uma Babilônia hoje, irmão. Babilônia sempre existiu.
A grande questão, cara, olha para mim, tem sabedoria de Deus fluindo aqui. A grande questão é que a gente olha para Daniel, a gente acha incrível o fato de Daniel exercer influência no meio da Babilônia. Mas o que eu quero que você entenda é que o que fez Daniel ter relevância dentro da Babilônia era o fato da Babilônia não ter relevância dentro dele. O jejum de Daniel nada mais foi do que ele deixando claro para ele e para todo o inferno: ei, os manjares não me compram porque eu já fui comprado. Os manjares não me seduzem porque eu já fui chamado. Ei, irmão, olha para mim. As crises não são pretexto para você desistir. Desculpa. Talvez você se convenceu disso, talvez você convenceu alguém disso. O momento não é o melhor, o cenário não é o melhor. E quando foi, e quando você precisou disso, irmão, qual é a glória de um Deus dos exércitos se ele não vencer batalhas no campo de batalha? Qual é a glória de um Deus de milagres se os milagres não se manifestarem em meio a impossibilidades? Ei, é incrível quando a gente vê Deus curando uma gripe, mas é sobrenatural quando a gente vê Deus expelindo um câncer. A gente precisa entender que alguns diagnósticos nada mais são do que uma forma de quantificar a dimensão do milagre que Deus está fazendo em você. Então não use a crise como pretexto para parar. Jesus não usou a cruz como pretexto para desistir de você. Cara, ele tinha todos os pretextos, todas as desculpas. Moisés era gago. Quem sou eu para entrar na presença de Faraó e militar pelo povo? Davi era baixinho e era tão franzino em relação aos seus irmãos, que eram fortes e belos, que nem cogitado foi para participar da reunião em que o rei seria ungido. José foi levado cativo. Ali parecia que os sonhos que Deus havia gerado nele foram abortados. O cativeiro durante anos foi a realidade de José. Ei, irmão, olha para mim. Noé olhou para uma floresta ao redor dele e nos próximos 100 anos, nas próximas décadas, ele precisou transformar daquela floresta em matéria-prima para algo surreal que Deus havia chamado ele para construir. Você percebe? Moisés era ruim demais ao falar. Davi era improvável demais a ser chamado. Noé tinha uma tarefa difícil demais. Jesus tinha uma cruz pesada demais, a ponto de não resistir carregá-la durante todo o percurso. Chamaram um homem para ajudá-lo a carregar até o final. Irmão, nenhum deles usou como pretexto os desafios, mas usou isso como combustível para cumprir a promessa que Deus havia feito. Ei, olha para mim, se você permanecer confiando no Deus que prometeu, você vai ver as promessas se cumprirem pelo mesmo Deus que fez as promessas. God will, God be, irmão. O Deus que envia, o Deus que promete, é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ei, é como se Deus falasse: eu já depositei em você a matéria-prima do teu milagre. A porção de fé que você tem, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente. A porção de fé que você tem é suficiente para ativar o poder de ressurreição que em você foi depositado. Irmão, essa palavra, essa passagem é uma das que eu sou mais apaixonado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos agora habita em nós. Você pode declarar isso? Diga: há poder de ressurreição depositado em mim. Diga: há poder de ressurreição depositado em mim. Não, você não acredita nisso, irmão. Porque se você acreditasse, você celebraria mais. É como se Deus falasse: ei, tudo que pode parecer morto em você, basta uma palavra minha e vai ressuscitar. Há poder de ressurreição depositado em mim. Não é um consolo, é uma verdade. Não é um consolo como às vezes a gente, como humano, incapaz e limitado que é, chega no meio de um funeral, não tem o que falar, irmão. O que você vai falar para alguém que perdeu ou alguém que ama? Você fala: ei, tá tudo bem, fique em paz. Não tem o que falar. A gente precisa entender que palavras que Deus liberou não são consolo para no meio da crise a gente ficar se sentindo um pouco mais coberto. Ah, não, pelo menos eu vou confiar nessa palavra porque ela vai trazer um pouco de consolo para mim. Não. Não é consolo, é transformação. É Deus movendo cativeiros, é Deus mudando histórias, é Deus derrubando gigantes, abrindo o mar. E quando o mar não se abrir, você vai passar por cima dele, irmão. É Deus fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que você poderia imaginar. Gente, tem um overlay no meio da imagem aqui que tá surreal, hein? Tá tudo misturado aqui, ó. O painel de LED, a minha imagem, dá uma olhada aí. Tá incrível, parece que eu entrei no mar. Me ajuda aí, produção.
Falei de andar sobre as águas. Yes, tá quase bom. Só que tem ali uma... Aí, perfeito, obrigado. Obrigado, gente, amo vocês. Você pode aplaudir cada voluntário do nosso time de streaming. Na boa, deixa eu celebrar aqui. 10 meses de igreja, a gente está aqui há 6 meses. O que a gente está vivendo com o alcance da nossa igreja nessa época de online é inimaginável, é impensável. E é justamente dentro dessa dinâmica que eu quero que você entenda. Não, a gente poderia usar um pretexto. Não. A igreja acabou de começar, cara. A crise ninguém esperava. Foi a maior crise que a nossa geração já viu. Vamos fechar as portas e quando der a gente volta. Não. Irmão, foi Deus quem prometeu, então é Deus quem vai cumprir. Foi Deus quem chamou para abrir essa igreja, é Deus quem vai manter essa igreja. Ei, irmão, foi Deus que chamou você para começar a tua família, é Deus quem vai suprir a tua família. Nada vai faltar enquanto Deus for o centro da tua história. Agora, a grande verdade é, irmão, tem momentos que a gente fica em dúvida porque a gente começou sem saber se foi Deus quem pediu para fazer. Pastor, vou ser sincero, só com você, que a minha família não me ouça. Eu estou em dúvida se foi Deus que me chamou para entrar nessa porta. É por isso que eu não consigo confiar se Deus vai manter ela aberta. Ei, olha para mim, irmão. Não tem nada melhor do que entrar nas portas que Deus chamou para entrar, porque certamente ninguém pode fechá-las. Agora, não tem nada pior do que a gente gerar expectativa em algo que Deus não prometeu. A gente vai ficar a vida inteira esperando Ele cumprir algo que Ele não vai fazer. Ei, olha para mim. Por isso que a palavra diz, olha, meu povo perece por falta de conhecimento. Ele está dizendo, vocês precisam me conhecer os princípios, conhecer a palavra, porque quanto mais você se firmar naquilo que eu prometi, mais você vai confiar, mesmo que tudo diga que não, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que haja caos, crise, seca, mesmo que tudo diga que não, você não vai se prender aos pretextos, você vai se firmar nas promessas. Você pode declarar isso comigo? Diga, eu não vou me prender a pretextos, eu vou mergulhar nas promessas. Momentos de dúvida, irmão, não confronta a palavra com as suas crises. Deus diz que vai prover, mas agora Deus disse que faria, mas agora não confronte a palavra com as suas crises. A dinâmica é inversa. Confronte as suas crises com a palavra. Você não pode chegar e tentar botar Deus na parede perguntando por que não aconteceu. Você tem que colocar os teus gigantes na parede e declarar o que Deus disse que aconteceria. Irmão, a dinâmica é diferente e ela muda tudo. Às vezes a gente tem mais facilidade de se revoltar com Deus do que com o inimigo que tenta roubar de nós aquilo que Deus prometeu. Quantas vezes eu já ouvi isso, cara? Pastor, desculpa, mas eu estou revoltado com Deus. Irmão, se revolte com quem se levantou para roubar o que Deus te deu. Deus te deu vida, e em Cristo, vida em abundância. Deus te deu promessas, e em Cristo você tem da parte dele o sim e o amém. Irmão, Deus te deu esperança, e em Cristo se tornou a esperança da glória. Deus te deu páginas em branco, uma nova história para você escrever com Ele. Então entenda, tudo que vem de Deus traz paz para você. E tudo aquilo que não traz paz não é de Deus para você. Você está comigo? Diga amém. Crise não é um pretexto para desistir, irmão, mas pode ser um processo para você romper. Entenda, crise não é pretexto, crise é processo. É onde Deus ensina você, é onde Deus forja você, é onde Deus ativa você, é onde você começa a perceber, irmão, quer saber? Essa palavra funciona. Foi assim a minha jornada no início, foi quase que didática. Uau, essa oração funciona, essa palavra funciona. Uau, quando eu declaro o nome de Jesus, esse demônio ele sai. Essa doença ela é envergonhada. A gente vai num processo didático percebendo que há poder no nome de Jesus para mudar histórias. Há poder no nome de Jesus para gerar milagres. Você crê nisso junto comigo? Você pode levantar suas mãos e declarar, diga, há poder no teu nome, Jesus, para fazer aquilo que eu não consigo. Diga, para gerar aquilo que eu nem entendo. André, eu não estou entendendo o que está acontecendo, irmão. Não tenta entender. Você vai se cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Não tenta entender, cara. Ninguém explica a Deus. Já dizia o Preto no Branco. Ninguém explica a Deus. É inexplicável. E é por isso que Ele é Deus. Porque se o nosso entendimento suprisse todas as perguntas a respeito de quem Ele é, nós teríamos nos tornado exatamente quem Ele é. Nós somos criatura, irmão. E essencialmente a criatura não entende tudo aquilo que o seu Criador entende. Agora a Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, quem entende a mente do Senhor?
Ou quem poderá instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmão, Deus está dizendo, eu não vou deixar nada oculto naquilo que eu tenho preparado para você. Mas você só tem que mergulhar em mim. Você só tem que buscar em mim. Olha para mim, irmão, tem muita gente usando como pretexto o fato de que Deus está em silêncio. Mas eu sei, como pastor há alguns anos, eu sei que tem muita gente que usa como pretexto o pseudo silêncio de Deus para justificar uma falta de busca. A gente quer que Deus grite mais alto, mas ele é como uma professora de literatura que eu tive, cara, no ensino médio. Quanto mais a gente fazia bagunça, mais baixo ela falava, e aquilo me deixava revoltado. Eu falava assim, cara, ela não percebe que tá todo mundo falando alto, não dá para ouvir. Mas hoje eu entendo a dinâmica que ela estava ensinando pra gente. Sabe o que acontecia? Os alunos que queriam aprender saíam do fundão e iam pro início da sala. E eu sempre ficava assim, cara, não tem sentido, só tem uma galera que tá ouvindo a aula dela, por que ela não fala mais alto? Cara, hoje para mim é tão óbvio, eu queria ter tido esse entendimento naquela época. Ela estabeleceu uma cultura. Eu não vou gritar para que qualquer um ouça, mas eu vou falar para aqueles que querem ouvir. É por isso que Deus revela intimidades no ambiente de intimidade, porque gritar para que qualquer um ouça faz com que a gente banalize aquilo que está sendo falado. Você já viu aquela oferta que, por ter tanto desconto, você compra um e leva 3, você fala, Já viu aquela mulher que é tão vulgar que por tanto se oferecer, você fala, cara, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente pega essa dinâmica de promoção de coisas e a gente quer utilizar ela achando que Deus utiliza também para compartilhar intimidade. Não é assim que Deus faz. Deus não vai aumentar o volume da voz para falar no meio dos seus ruídos. Deus está falando aí, cessa os teus ruídos para que no meio do ambiente de paz eu possa falar. É por isso que Jesus acaba de multiplicar pães e peixes, acaba de fazer milagres incríveis. O que ele faz? Sai do meio da multidão e vai para o lugar secreto. Jesus, depois de ser batizado e antes de começar o seu ministério, o que ele faz? Se recolhe e vai para o lugar secreto. Um pouco antes de ser crucificado, ele se recolhe e mais uma vez vai para o lugar secreto. Jesus está no Getsemane ou está no monte depois de multiplicar pães. Jesus está depois de ser batizado ou em qualquer outro momento nos intervalos entre uma multiplicação sobrenatural e uma pesca surreal. No meio desses intervalos ele sempre ia para o lugar secreto. Você sabe por quê, irmão? Porque tem coisas que Deus quer falar para você que só você pode ouvir. Deus fala comigo. Tem gente demais, tem multidão demais, tem ruído demais, tem pensamentos demais, tem conjecturas demais. Para de conjecturar. E se fosse, e se eu fizesse? Ei, deixa eu te falar o que eu tenho para você, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmão, eu quero muito pregar hoje de manhã, não sei se tem tempo ainda, de verdade. Quanto tempo que já foi de mensagem? Meia hora? Então dá para pregar. Alguém quer ouvir mais um pouco a respeito de Jesus, sobre milagres? Você está comigo? Aconteceu ontem o lançamento de uma missão espacial tripulada. Há 9 anos isso não acontecia, com uma missão tripulada. E pela primeira vez foi com uma empresa fazendo parte disso. Pela primeira vez na história, uma iniciativa privada lançou o homem para o espaço. Sabe o que é interessante? Aconteceu aqui perto, inclusive. O que é interessante é que no sábado, na quinta, se não me engano, estava tudo marcado para o lançamento. Cara, presta atenção nisso, isso é muito poderoso. Na quinta estava tudo marcado. Imprensa internacional estava lá. Presidente americano, as pessoas, a mídia, a expectativa, estava tudo lá. Os astronautas, a equipe da SpaceX, da NASA, estava todo mundo lá. Mas em algum momento alguém disse, não é a hora. Por quê? Porque o clima não está bom. Não é a hora. Irmão, olha para mim, isso aqui vai trazer cura para muita gente. Não é o momento, vamos remarcar. Eu aprendi algo poderoso, cara. Isso foi na quinta. Ontem foi lançado. Sucesso, deu tudo certo. A imprensa voltou para lá. A expectativa voltou para lá. Entenda uma coisa: remarcar não é cancelar. Esperar
não é desistir. Então às vezes Deus está falando para a gente: ei, espera um pouco. O que a gente faz? A gente quer lançar quando Deus fala para esperar. E aí no meio do lançamento algo errado acontece, a gente pergunta para Deus: por que aconteceu? Deus está falando: porque quando eu falei para você esperar, você continuou caminhando. Esperar não é cancelar. Assim como você remarcar, irmão, não é desistir. Olha para mim, em nome de Jesus. Pastor, eu estava com tantos planos para esse ano. Todo mundo. Só que a gente pode fazer planos, mas acima dos nossos planos existem propósitos de Deus. E quando parece que o cenário muda, o que a gente tem que fazer é escolher se a gente vai fazer pirraça e manter o lançamento ainda assim, ou se a gente vai entender que aquele que está falando para esperar entende do ambiente, do cenário, do clima mais do que a gente. Então, Deus, você sabe do que você está fazendo, porque antes de tudo isso existir, o Senhor já era. Se o Senhor disse para esperar, é o melhor para mim. Se o Senhor disse para avançar, é o melhor para mim. Tudo que eu preciso é uma palavra tua, me dá uma voz de comando. O problema, irmão, e a gente estava conversando sobre isso ontem lá em casa. Estava eu, Leandro e mais alguns amigos falando sobre paternidade. O problema é que a nossa geração entendeu que paternidade é só Deus cuidando dos filhos. A gente tirou uma parte da equação da história, que paternidade também é Deus dando direção. Então, não é só eu dar presente para Cecília, mas é eu dar não para ela também. O não, no processo que ela está vivendo, foge ao caráter dela. Se ela não ouvir não agora, nos primeiros nãos que ela ouvir, quando sair de casa, ela vai entrar em crise. É como se ela falasse: eu não sei nem como agir em relação a isso, eu nunca vivi isso. Então a gente precisa entender que paternidade de Deus não é só Deus fazendo tudo que você quer, mas é Deus dizendo não quando você precisa ouvir não também. Irmão, esperar não é desistir, remarcar não é cancelar, não é o momento. Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Tem gente que está dizendo: onde é que aperta para 2020 acabar? E eu sinceramente estou dizendo: o que eu ainda preciso aprender? Não é hipocrisia, nem frase de efeito. Eu estou falando do que eu estou vivendo. Nunca crescemos tanto, nunca avançamos tanto. Eu tenho compartilhado dos testemunhos que eu tenho, irmão. André, por que você vai falar de você? Porque eu só posso falar de mim. No meio da crise, Deus falou comigo: começa uma série de ministrações sobre cura. Começamos as lives, 1.000 pessoas num dia, 3.000 no outro, 5.000, chegou a ter um pico de 16.000 pessoas simultaneamente de forma orgânica. Um amigo do Brasil estava trocando ideia comigo ontem, e ele falou: cara, você acredita que eu estava numa reunião de pastores, e um dos pastores, de uma grande igreja inclusive, em São Paulo, ele disse: cara, mas também as lives que o André fez foram impulsionadas, né? Aí esse meu amigo falou: mano, não tem nem impulsionamento para live. Não, mano, foi impulsionada, com certeza foi. Aí eu brinquei com esse meu amigo, eu falei: mano, isso nada mais é do que o homem tentando esvaziar o poder que Deus pode fazer, porque na nossa lógica, mesmo a gente pregando milagres, dizendo que crê em milagres, quando alguns milagres acontecem, a gente fala assim: cara, não é possível, deve ter alguma coisa nessa história. É como aquele memezinho que fala: se alguém me disser, eu só acredito vendo, quando eu vejo, não acredito. Alguém já viu isso? Exatamente assim que a gente trata alguns milagres. Mano, eu só acredito vendo. E quando alguns deles acontecem, a gente fala: Deus, eu não acredito. Irmão, olha para mim. Existe um Deus que faz infinitamente mais. No meio da crise, você não vai permanecer. Eu creio, você pode prosperar, você pode avançar, porque essa é a loucura, irmão. No meio de desertos, vales sendo floridos, no meio de desertos, oásis sendo gerados, no meio da seca, fontes de água viva brotando, no meio do caos, uma palavra de paz trazendo ordem a todo ruído que tenta roubar de nós a nossa expectativa. Ei, no meio de doenças, Deus levantando a igreja como instrumento de cura. A gente começou a ministrar cura. Uma das coisas que me ativou, você precisa entender, cuidado com a tua motivação. Você não precisa dar resposta a ninguém, mas você precisa entender que o evangelho é a resposta a algumas inverdades. Irmão, eu ouvi um pastor questionando a respeito de pregadores que pregam sobre cura, e ele falava: onde é que estão os pregadores que ministram sobre cura agora? Comecem a ministrar cura sobre os enfermos. E sabe o que eu achei interessante? Aquilo me trouxe uma revolta santa, que eu falei: Deus, deve ser tão triste alguém tentar diminuir quem o Senhor é, porque ainda não viu o Senhor fazer.
Senhor vai além do que eu já te vi fazer, Pai. E quando eu partir, certamente terei visto infinitamente menos do que tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, porque o Senhor é ilimitado. Antes de eu existir, o Senhor já era. Depois de tudo isso passar, o Senhor continua sendo. Não tente definir Deus através das suas experiências. Ele é muito mais do que tudo aquilo que você já viveu, irmão. Aquilo me deu uma revolta santa. Eu falei, quer saber? É agora que a gente vai ministrar a cura com ainda mais autoridade. E aí começaram a chegar os testemunhos: cegos enxergando, surdos ouvindo, crianças com problemas de deficiência, os pés voltando ao normal e pela primeira vez andando perfeitamente, joelhos sendo restaurados, ossos reconectados. Irmão, pessoas que tinham todos os sintomas do Covid e alguns até com diagnóstico confirmado, curados, febre passando durante as lives. Por quê? Porque não tem a ver com a live de um homem, tem a ver com a palavra que sai da boca de Deus. Salmos diz, olha, e Ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus é renovo para o cansado. A palavra de Deus é cura para o enfermo. A palavra de Deus libera destinos de qualquer homem, mesmo que esteja confuso. Ei, irmão, a palavra de Deus é tudo que você precisa. Você lembra de Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús? Homens sem esperança, acreditando que não se cumpriria o que Deus prometeu através do Messias. Homens caminhando dizendo, uau, a gente esperava que ele fosse o Messias, uau, a gente esperava que ele fosse aquele. Jesus aparece, e como que Jesus restaura a esperança deles? Trazendo à memória deles a palavra. Jesus fala, ei, mas a Bíblia não dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? Mas não era necessário que ele sofresse isso, não era necessário. A Bíblia não diz que não havia nada nele que nos atraísse, não havia beleza nem formosura. A Bíblia não diz. E o que Jesus está fazendo, irmão? Jesus está trazendo para o entendimento deles o que a palavra já havia falado a respeito daquele tempo. Não use a crise como pretexto para desistir. Traz a palavra para o centro da tua história e deixa ela dizer até onde você vai. Irmão, há poder na palavra de Deus para gerar realidades. Há poder no nome de Jesus para gerar milagres. Há poder. Você está comigo? Diga amém. Descanse em paz. Mano, eu vou até o final, eu vou fluindo. Quem puder ficar na pregação, fica. Vamos embora, vamos ser felizes. Está comigo? Tem alguém que está comigo, irmão? Descanse em paz. Não sei se você já viu, mas tem uma sigla que é colocada nos túmulos, RIP, é assim, né? RIP, que é Rest in Peace, descanse em paz. Sabe qual a loucura? É que a gente acreditou sem perceber que só é possível descansar plenamente em paz depois que tudo isso passar. Mas eu vim te lembrar que descansar em paz não é um consolo depois que nada pode ser feito, irmão. Tem que ser uma verdade enquanto tudo está acontecendo. Tem barulhos de carros de guerra lá fora. Ainda assim eu consigo descansar em paz, porque maior é o que está em mim do que tudo aquilo que vem contra mim. Ei, eu consigo ouvir o sussurro do inimigo liberando palavras contrárias contra mim, mas eu lembro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu consigo ver nos meus perseguidores a ira e o desejo deles em me aniquilar, mas eu consigo ver nos olhos de Deus o fogo consumidor que estabelece justiça sobre aqueles que são seus. Certamente o salário do pecado é a morte, e eu era pecador e todos fomos destituídos da glória de Deus, mas naquela cruz Deus pagou o preço da minha dívida. Rest in peace, descanse em paz. Quando, André? Quando tudo passar? Não. Enquanto tudo está acontecendo, descanse em paz. Deus é a tua fortaleza. Se você descansar em Deus, irmão, Ele está se apresentando para nós aí. Eu sou refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu sou abrigo. Você pode estar ouvindo barulhos de guerras. Eu estou falando de uma analogia, mas pode ser algo talvez até real para alguns. Você pode estar ouvindo barulhos de tiro, você pode estar ouvindo sons, medo, angústia,
dúvida, crise, depressão. Mas entenda, irmão, a terra já vivenciou isso inúmeras outras vezes. Não há nada de novo debaixo dos céus. E da mesma forma que gerações passadas romperam, certamente a nossa geração vai romper também. Não use essa crise como pretexto para desistir, irmão. Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no meio da crise. E eu não estou falando de descanso no sentido de retirar armaduras e parar de lutar. Não. Continua posicionado, mas descansa na certeza de que aquilo que você não pode, certamente Ele fará. Aquilo que você não sabe, certamente Deus sabe, irmão. Ele conhece o teu passado a ponto de ter apagado ele na cruz. Ele conhece o teu presente a ponto de sondar o teu coração e saber das palavras que você vai liberar antes que sejam formadas na tua boca. E certamente Ele conhece o teu futuro também. Deus veio para apagar o nosso passado através da cruz, trazer sentido para o nosso presente, estabelecer esperança para o nosso futuro. Isso é quem Ele é. Isso é quem Ele é. That is who you are. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Cara, isso é tão poderoso. Salmos 91, passagens mais abertas em Bíblias, decorando instantes, mas carrega tanta verdade nesse versículo. Você está comigo? Diga amém. Não se distrai, irmão, vamos junto. Aquele que habita. Por que eu estou frisando habita? Porque habitação é diferente de visitação. Não está dizendo aquele que busca no Senhor socorro quando a crise vem. Não está dizendo aquele que acha que o poder do nome de Jesus é uma última opção quando tentou todas as outras. Não. Está dizendo aquele que habita, ou seja, você decidiu fazer morada ali, se esconder ali, se proteger, se guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Irmão, só descansa quem confia. Só há descanso onde há confiança. Eu já falei sobre isso algumas pregações atrás. Eu lembro que quando eu estava internado, Kezinha ia me visitar. Teve uma hora até que ela começou a ficar brava com isso, porque ela ficava um tempo sem me ver, ficava com expectativa de conversar, de ter um tempo junto. Quando ela entrava no quarto, irmão, era quase que sonífero para mim. Dava alguns minutos e eu apagava. Mas depois de um tempo a gente entendeu o que está acontecendo. É algo que eu faço, é quem eu sou. Isso é quem eu sou. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eu estou finalizando aqui. Salmos 33:18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Mesmo em tempos de fome, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome. Alguém pode celebrar isso? Você pode ficar de pé. A palavra diz: porque nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Cara, isso é muito poderoso. Existem alguns detalhes na Bíblia que a gente precisa percebê-los. A palavra está dizendo: esteja sobre nós o teu amor, assim como está em ti a nossa esperança. O que a palavra está dizendo é: porque eu coloquei a minha esperança dentro de você, eu recebo o seu amor sobre mim.
Deus está dizendo aí, me entrega a tua esperança, confia em mim. E deixa eu liberar sobre você aquilo que você não conseguiria sozinho. Irmão, tudo que a gente vive em Deus vem a partir do descanso. Lamentações 3:22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Lucas 22:39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a oração de Jesus era: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E aí eu quero que você entenda isso, irmão. Eu quero que você receba isso. Recebe isso em nome de Jesus. Olha o que a palavra diz: apareceu-lhe então. Então está ligado a uma ação nova que é fruto de uma ação anterior. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim: gente, vem comigo e então eu posso dar o meu melhor. Se eu falar: cara, faça isso, e então tá ligado à consequência, ligado a algo que você fez antes. A palavra está dizendo: Jesus ora, Jesus busca, Jesus se esconde, Jesus se recolhe, Jesus vai ao lugar secreto, fala com o Pai, e então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Irmão, a palavra está dizendo que Jesus precisou ser fortalecido no momento de crise. E a minha pergunta é: como você acha que vai conseguir vencer isso sozinho? Não tem a ver com a tua força, mas com a força que vem do céu sobre você. Não tem a ver com as suas qualidades, mas tem a ver com quão bom Deus é em você e por você. Deus está dizendo para algumas pessoas: ei, irmão, se desarma na minha presença. Você tem que estar com armaduras no campo de batalha, mas na minha presença pode se desarmar. Ei, pode chorar, bota para fora. Deixa eu cuidar de você, deixa eu fortalecer você, deixa eu livrar você. Certamente você não está sozinho, mas você precisa se expor. Expõe o que você está passando, deixa eu cuidar de você. A palavra diz: estando angustiado. Cara, é maravilhoso. Chaves que a Bíblia carrega: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sabe o que é interessante? Deus está ensinando, Jesus está ensinando. Sabe, quando a aprovação for difícil, confie. Quando ela for maior, confie ainda mais. Quando ela for surreal, mergulhe de forma surreal também. Irmão, talvez seja o maior desafio que você está vivendo nos últimos anos. E eu creio que é a maior janela de oportunidade que você já teve para viver milagres nos últimos anos. Salmos 37:23 diz: olha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. E ainda que caia, você pode repetir isso comigo? Diga: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. A palavra está dizendo: ó, ainda que caia, ainda que se frustre, ainda que em algum momento desanime, esse momento não é o final da tua história, porque ainda que caia, não ficará prostrado. Ele está dizendo: mesmo que você tenha se desviado, desistido, desanimado, eu o fortalecerei, eu o pegarei com a minha mão direita poderosa e colocarei você no mesmo nível que eu estou. Lembra de Jesus e Pedro? Lembra quando Pedro afundou e Jesus trouxe ele de volta para andar sobre as águas? Eu creio que é exatamente essa dinâmica que Deus expressa sobre nós. Todas as vezes que a gente desanima ou afunda, Deus está dizendo: ei, certamente, mesmo que você caia, não ficará prostrado. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que os amam. Está terminando esse culto, irmão, e a produção está dizendo que já tem muitos testemunhos de cura de Covid. Aleluia. Já tem várias pessoas se entregando para Jesus. A gente ainda nem fez o convite, o apelo. Você está comigo? Diga amém. Aleluia. Tem mais de 4.200 pessoas conectadas nas nossas duas contas. Ei, irmão, descansa em paz.
Uma das chaves mais poderosas que eu aprendi na minha caminhada é que enquanto eu estiver prostrado em Deus, ninguém me toca. Porque não dá para derrubar alguém que já está entregue. Não dá. Não dá. Deixa eu fazer uma analogia que não tem nada a ver, mas vai fazer sentido para alguém. Vai fazer sentido para alguém. Não sei se você já lutou jiu-jitsu, mas nas artes marciais existem algumas posições que quando você busca o chão, é justamente porque ali você consegue limitar a ação do seu inimigo. Não sei se você já viu no UFC, por exemplo, são artes marciais diferentes, mas o cara que tem uma base do jiu-jitsu, ele tem uma diferença em relação com os outros. Porque quando não tá bom no solo, quando não tá bom na luta, ele vai pro solo. E ali, ele domina. Você sabe por quê? Porque já ouviu aquela expressão que a gente usa do chão não passa? Pois é. Não dá para derrubar quem já está entregue. E por mais que essa analogia pareça boba, pode ser um convite para algumas pessoas. Olha para mim. Enquanto você estiver tentando fazer do teu jeito, você está exposto aos teus inimigos. Mas quando você se prostrar diante de Deus, não tem como eles te tocarem mais. Não dá para derrubar alguém que já está entregue. Irmão, não dá para derrubar alguém que já está entregue. Mas estão falando, irmão, desculpa, mas eu já morri para o mundo e eu vivo para Cristo. Mortos não têm mágoa, mortos não têm inveja, mortos não têm medo. Eu já morri para quem eu era. Por quê? Porque Cristo em mim gerou uma nova natureza, e uma nova natureza gera novas realidades. Novas realidades vão gerar, em nome de Jesus, novos milagres em Deus. Você está comigo? Diga amém. Salmos 27 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Romanos 8:28 diz: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmos 18:28 diz: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz todas as minhas trevas. Salmos 5:3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e eu aguardo com esperança. Salmos 1 diz: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos 28 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Salmos 27, eu creio que é a declaração de fé para nós. Ei, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu Senhor, a quem eu temerei? De quem eu terei medo? Será a crise? Será protestos, caos? Será a economia global? Será uma pandemia, doenças, diagnósticos? Será armas forjadas contra mim? Não, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Levante suas mãos em nome de Jesus, aonde você estiver. E eu quero batalhar com você, eu quero liberar palavras de vida sobre você. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós declaramos toda cadeia, toda corrente, toda mentira, todo cansaço, toda frieza, toda doença, todo engano, todo espírito de morte, todo pensamento de confusão, todo pensamento de suicídio, vontade de desistir, todo desânimo, todo espírito de falência, de miséria, nós damos uma ordem: saia agora em nome de Jesus. Pai, envia anjos ao redor das nossas casas, envia anjos ao redor da nossa família, nos guarda, nos guia, nos livra, nos protege, reveste-nos, Deus, aviva-nos, Deus, aquece o nosso coração. Pai, nós declaramos para o céu ouvir, nós declaramos para o inferno ouvir, e nós declaramos para toda a terra ouvir: não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Levante suas mãos, diga: Cristo vive em mim.
Diga: Pai, eu abro meu coração para você entrar e nunca mais sair. Diga então: remove todo medo, Jesus. Todo medo de não conseguir, todo medo de não alcançar, todo medo de não avançar, todo medo de não prosperar. Diga: a minha alma descansa no Senhor, em nome de Jesus.